Eu tenho plena convicção que o Senhor vai trazer clareza aos nossos corações. Na última semana tivemos a oportunidade de meditar, pensar quem governa quem. E nós sabemos o quanto é importante a gente ter o nosso coração em Cristo e entender que sobre tudo que devemos guardar o nosso coração. Deus, Ele se alegra com a vida abundante que nós alcançamos nele, mas Ele também espera que eu e você possamos colocá-lo no centro de todas as coisas. Talvez aqui esteja a chave principal quando Jesus vai denunciar que nós não podemos servir ao dinheiro e servi-lo como Senhor da nossa vida. Não que o dinheiro seja um problema, mas como o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então dinheiro é uma bênção quando ele se torna servo, mas quando ele se torna Senhor da nossa vida, ele é um grande problema. E essa série, ela tem como objetivo principal trazer sobre nós fundamentos, princípios de mordomia cristã, para que eu e você possamos prosperar em toda boa obra. Deus, Ele, como nós meditamos na última semana, Ele tem prazer, Ele se alegra com a prosperidade. Então eu creio que o Senhor, Ele vai trazer sobre nós 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Quantos acharam? Diga amém. Esse texto, ele me encoraja, me abençoa muito. Diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, verso 9: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorifique a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor e com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem gerado durante toda essa série. Obrigado pelo dia que o Senhor fez, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. O tema dessa manhã é como viver a liberdade e propósito nas finanças. Dentro da série Deus e o Dinheiro, o Senhor colocou no meu coração a necessidade que nós temos de viver livremente, claro, compreendendo o propósito pelo qual o Senhor nos tem feito realmente administrar a vida. E quando nós falamos de administrar a vida, nós falamos sobre tudo que Deus tem nos confiado. Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, o próprio apóstolo Paulo, ele traz o entendimento da vida que nós devemos viver. A palavra do Senhor diz que para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, se de fato nós vivemos em Cristo, nós devemos viver uma vida livre de tudo. E às vezes nós achamos e espiritualizamos apenas algumas áreas da nossa vida e nos esquecemos que tudo quanto Deus tem nos confiado também é espiritual. Nós não podemos separar o que é físico, o que é espiritual, o que é emocional, sem olhar pela regência do mundo criado, de um Deus que nos criou e criou o mundo para que eu e você pudéssemos governar. Então, se a nossa vida em Cristo é uma vida a qual Ele nos chamou para a liberdade, nós devemos andar em liberdade em todas as áreas da nossa vida.
Exemplo, nós não podemos andar em Cristo e vivemos aprisionados emocionalmente. Nós não podemos andar em Cristo e ver a nossa família destruída. Nós não podemos andar em Cristo e não exercer a mordomia cristã na nossa carreira profissional. A nossa carreira profissional reflete a luz de Cristo. A Bíblia diz que nós não podemos pegar, por exemplo, uma luz, esconder uma luz, mas devemos permitir que essa luz possa refletir. Assim é a nossa vida. Então Cristo é glorificado nas obras as quais nós andamos, obras que a Bíblia diz que antes da fundação do mundo Deus as estabeleceu. Então o que Deus espera? Ele espera que eu e você possamos realmente viver a liberdade e o propósito também na vida financeira. E quando nós falamos de liberdade e propósito, nós estamos falando que nós deixaremos realmente de sermos escravos. Ou seja, prosperidade, quando não tem propósito, se torna um peso, e propósito sem liberdade se torna prisão. Agora, quando nós encontramos em Cristo os princípios da vida cristã, da mordomia cristã, da maturidade cristã, certamente nós vamos viver a liberdade e o propósito em todas as áreas. Embora estejamos colocando uma ênfase específica sobre vida financeira, porque a vida financeira não pode ser desassociada, como teologicamente a religião fez no passado, dizendo que o dinheiro é mau, e muitos simplesmente se afastaram da boa administração financeira, enquanto outros fizeram da fé um motivo apenas para prosperar. Não, o Evangelho é o Evangelho todo, para todo homem, em todas as áreas da vida. E nós precisamos entender que a mensagem de Cristo é a mensagem que realmente reconcilia o homem com um propósito divino, seja olhando para a eternidade, seja olhando para essa vida. Então eu quero viver aqui como Cristo projetou, e eu quero estar preparado para viver na eternidade, como a Bíblia diz. Então, se na semana passada nós aprendemos sobre quem governa quem, hoje o Espírito Santo quer nos ensinar a viver livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Pessoas que estão aprisionadas na vida financeira, certamente, talvez você não saiba, o principal motivo de divórcio não é adultério. O principal motivo de divórcio é vida financeira comprometida. Então, se nós não administramos bem a nossa vida, nós vamos ter um casamento abaixo da média. Os nossos filhos se tornarão escravos. A nossa carreira vai ser em busca apenas de trabalho. E embora o trabalho enobrece o homem, mas o excesso de trabalho escraviza o homem. Por exemplo, quando Faraó quis deter os filhos de Israel, o que ele fez? Ele aumentou a carga de trabalho. Quando um país influenciado por uma ideologia ou por uma visão política e econômica errada, escraviza o seu povo com excesso de impostos. Embora a Bíblia diz que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e César o que é de César, nós sabemos que existe limite. Então Cristo nos chama para a liberdade, e eu não sei você, mas eu quero viver liberdade e propósito na minha vida financeira. Eu também quero que a minha casa seja bendita ao entrar, bendita ao sair. Eu quero que as bênçãos do Senhor venham sobre a minha vida. Eu quero que maldições sejam quebradas. Eu quero que ciclos repetitivos sejam quebrados. Eu quero que, assim como Deus levantou José num tempo de fome e fez os filhos de Deus prosperar, eu também quero. Por que não? Se o meu coração está em Deus, por que não? Se o meu coração está circuncidado nele. Ei, queridos, o dinheiro não é mal como nós pensamos. É o amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, que realmente traz males terríveis para a humanidade. Hoje nós vamos continuar colocando o dinheiro no seu devido lugar. Coloca a mão no teu bolso aí. Dinheiro no bolso, dinheiro no pé, dinheiro na conta. Dinheiro é para abençoar a família, dinheiro é para abençoar pessoas. Ei, hoje pela manhã eu me emocionei muito enquanto revisava o meu sermão, porque cada família tem uma dinâmica. E lá em casa, não importa a nossa condição financeira, a gente sempre faz de cada momento um memorial para nossa casa. Então hoje é dia das crianças, e dia das crianças é todos os dias. Então, muito mais do que dar presente, a gente coleciona memórias. A gente é intencional.
Então a gente prepara um café da manhã, a gente escreve, a gente ora, a gente profetiza, a gente dobra joelho, a gente também dá um presente. E o presente da Nicole nós compramos em março. Quando que nós compramos? Pastor, mas é outubro. Mas por quê? Porque ainda que a minha filha possa ter tudo, porque temos condição de abençoá-la, nós esperamos os momentos e os ciclos certos. A gente estava numa viagem internacional, eu estava no Cefenai nos Estados Unidos, e ali ela gostou de uma boneca, e ela falou: papai, eu quero. Eu disse: essa boneca nós vamos comprar e você só vai abrir no dia das crianças. Ela: tudo bem, eu posso embalar a boneca? Então ela embalou a boneca, uma boneca aqui que vai além dos R$1.000, e eu comprei pela bagatela um presentinho por $16. Então, maravilha. E aqui é caro. Compramos, separamos e guardamos para hoje. Não, eu poderia dar naquele momento. A gente tem a bondade de Deus e uma boa administração que poderia dar, mas eu não quero que a minha filha não tenha limites. Eu quero que ela tenha limites. Então nós fizemos daquele momento um momento profético, e de repente a pastora me veio com uma história de uma criança. Ela disse: Mahatma, me emocionou muito. Eu vi o vídeo de uma criança com 9 anos chorando, dizendo: se a minha mãe estivesse aqui, eu não estaria sujo do jeito que eu estou. Minha mãe cuidava de mim. Ele perdeu a mãe muito cedo, e ali alguém conseguiu captar aquela imagem, e aquela imagem cortou o nosso coração. Nós aproveitamos que a pastora trouxe de forma bem equilibrada aquele tema, ela como pastora, psicóloga, e ali a gente aproveitou para mais uma vez ensinar a Nicole. Disse: filha, sabe, hoje papai pode te dar um presente, mas a gente poderia não ter um presente, mas mesmo assim você receberia o mais importante, é o amor. Ou seja, amados, eu não quero que essa série seja uma série onde a sua mente seja roubada pelo inimigo, a fim de projetar ganhos e mais ganhos e mais ganhos, porque não é sobre ganhar muito, é sobre, sabe, desfrutar do que Deus tem, a abundância dele, e entender que liberdade e propósito está justamente quando Cristo é o centro da tua vida. Se Ele é o centro da tua vida, se prepare para ter liberdade e se prepare para prosperar. Sabe, se prepare para que a tua vida não seja pesada. Ou seja, porque a prosperidade com propósito não é peso. Propósito, sabe, com entendimento de quem é Cristo, não é prisão. Ou seja, prosperidade sem propósito pesou, e propósito sem liberdade é prisão. Então, se foi para a liberdade que Cristo nos chamou, eu quero declarar, não sei quantos querem receber, eu quero declarar que nós vamos viver liberdade e propósito na nossa vida financeira. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu duvido que tem alguém mais rico nessa manhã do que eu aqui. Eu duvido. E eu posso provar para vocês. Quantos querem que eu prove a minha riqueza aqui nessa manhã para vocês? Coloca uma foto da minha família. Essa é a maior riqueza que existe. Por quê, amados? Porque quando você entende prosperidade a partir do propósito certo, você não corre atrás do dinheiro, é o dinheiro que corre atrás de você. As bênçãos do Senhor, Deuteronômio capítulo 8 diz que elas te seguirão, se ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus. Hoje pela manhã, então, quando a gente teve nosso momento de oração ali, e quase, eu cheguei atrasado no culto hoje. Cheguei, já era 9h15, e fiquei lá fora ali, 9h20, atendendo uma família. Mas eu fiquei feliz que eu cheguei atrasado no culto hoje, não por falta de temor, porque eu estava no culto doméstico. Eu estava desde 7 horas da manhã, minha filha ali, ansiosa, dizendo: vocês vão fazer minha vitamina já? Papai tem que orar, papai. Acorda minha mãe. Eu falei: Nicole, calma, sem ansiedade. Ei, a nossa família é a herança do Senhor. Os nossos pais, sabe, é o legado que Deus nos entregou, seja os pais que ainda estão vivos e aqueles que o Senhor recolheu. E muitas vezes nós não entendemos o princípio. Achamos que a vida é sobre ganhar dinheiro, mas a vida não é sobre ganhar dinheiro, a vida é sobre viver. E para viver, você precisa mais do que dinheiro.
você precisa de liberdade e propósito. E se você não tem liberdade, você não tem propósito, porque você está aprisionado. Então, o apóstolo Paulo, deixa eu trazer o contexto para vocês, para que não fique apenas um texto solto. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo às igrejas da Macedônia e Gaia, e ali ele vai, igrejas localizadas em Corinto, e ele vai falar de um desafio que a igreja mãe Jerusalém está enfrentando, especificamente na Judéia. E ele fala da importância dele recolher ofertas para socorrer aquela igreja no momento de dificuldade. E agora aquelas pessoas que tinham as suas vidas limitadas, Adriano, eram igrejas que economicamente viviam em condições de pobreza, mas entenderam que a Bíblia nos ensina que a vida é sobre dar. A vida não é sobre tomar das pessoas, ganhar vantagem em tudo. Não é apenas sobre o que retemos, mas a vida é o que nós fazemos com aquilo que nós temos. Por isso Paulo disse que Deus dá semente para quem quer semear. Paulo disse, Deus dá pão para quem quer comer. Ele disse, olha, Deus vai fazê-los prosperar, ser abençoados, entrar em um lugar de prosperidade. Como diz o texto, Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre tudo, ampla suficiência. O que é ampla suficiência? Paulo está direcionando essa palavra para pessoas muito simples, mas que descobriram a liberdade e o propósito, e agora, diante do simples que eles tinham, ou até mesmo pouco, pela alegria e contentamento da condução da vida, Deus os fez superabundar de forma sobrenatural. Paulo mesmo diz, olha que interessante, enriquecendo-vos em tudo. Não falta semente para quem quer abençoar pessoas. Não falta para o pai que quer dar o pão ao filho, quando ele vem para a liberdade de Cristo, não importa. E me parece que às vezes a internet, a gente entra num vídeo, ela vai trazendo tudo que o algoritmo vai contribuindo para as coisas boas também. E depois que eu vi esse vídeo, eu vi um outro vídeo de um pai alcoolizado, jogado na sarjeta, a mulher orando por ele, o filho orando por ele, e logo em seguida eu vi aquele homem liberto do vício, participando de uma maratona, correndo, feliz, um homem lindo. Ou seja, nunca foi a condição do trabalho, mas o que ele fazia com os recursos, aprisionado no vício. Parece um contraste, e é na verdade um contraste daqueles que estão em Cristo e não estão em Cristo. Tudo que nós precisamos nessa manhã é permitir que o Senhor alcance o lugar mais profundo do nosso coração, assumindo o controle da nossa vida. Uma das coisas que eu amo aqui nessa casa, nós somos uma casa de muitos membros, muito embora hoje parece que todo mundo ficou no dia das crianças, né? É porque vai ter programação a partir das 14 horas, você pode trazer o seu filho e deixar aqui de 14 até 17 horas, nós preparamos uma programação incrível o dia inteiro, e à noite, eu quero fazer um convite, volta para o culto à noite, porque são as crianças que vão dirigir o culto hoje à noite. Eu prego, mas as crianças que vão cantar, vão dirigir, vão fazer oferta, vão entregar as profecias. Eu estou crendo que uma criança, Deus vai usar as crianças para me abençoar hoje. Então, é muito maravilhoso, mas deixa eu te dizer algo. Me ama muito essa igreja, Vini, o fato da gente ter pessoas de classes sociais distintas, e todas as pessoas estão no mesmo nível, participam das mesmas coisas, desfrutam da mesma revelação, é a mesma família, porque o que nos torna próspero é a liberdade e o propósito que nós descobrimos em Cristo. Alguém está comigo? Diga amém. Alguém está comigo? Diga amém. Irmãos, eu tô tomado pela glória de Deus desde de manhã hoje. Eu confesso que eu queria que hoje fosse o culto de quarta-feira para ser profético para mim. Sabe por quê?
há tanta convicção no meu coração que o Senhor está nos levando para um lugar, e você é parte disso. Se você crê, recebe, meu irmão. Então, sabe, muitos de nós temos experimentado a salvação, mas deixa eu te falar algo com muito amor e muito temor, mas muitos de vocês estão presos financeiramente. Muitos de vocês contribuem para um sistema espiritual de mamon, quando você ainda não viveu a liberdade ao ponto de conseguir organizar a tua vida financeira, que não alimenta esse ciclo espiritual maligno, seja pagando juros, seja gastando errado, seja por sentimentos que dominam o teu coração, seja pela própria pobreza, porque Deus, Ele não tem prazer na pobreza. Como já afirmamos que Ele ama o pobre, e eu não quero te ofender com isso, mas a verdade é que o dinheiro é espiritual, a gente tem falado isso. E Deus, Ele quer nos libertar hoje da idolatria financeira. Ele quer quebrar ciclos de miséria, medo. Ele quer ensinar você a viver com propósito. Comprar certo, não comprar errado. Comprar o que faz sentido e não acumular o que você não vai usar. Não por impulsos, não por sentimentos que tentam dominar você. Sabe, eu quero trazer 3 chaves. Semana passada eu consegui correr com 5. À noite eu só consegui trazer 1. Então eu diminui hoje para 3, porque fica mais fácil. Primeira chave: a liberdade, ela começa com confiança. Porque se a tua confiança é o dinheiro, você é um escravo. Mas se a tua confiança é o Senhor, você é a pessoa livre. A gente tem que aprender a confiar que se Ele nos deu a salvação, Ele também nos dará todas as coisas. E sabe qual é o problema? Você se torna escravo porque nós não confiamos. Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Ou nós confiamos em Deus, ou nós confiamos no dinheiro. O que determina a minha paz e a minha alegria familiar, ministerial. Irmãos, eu vou te contar um segredo meu. Eu não quero ofender ninguém com isso. Eu acho que pelo menos umas 2 vezes no ano, eu olho para minha conta bancária, eu vejo que tem, enquanto eu não doar tudo, eu não tenho paz no meu coração. É pessoal, isso não é uma doutrina, não é para ninguém ter essa experiência. Mas às vezes eu olho e falo assim: Senhor, o Senhor me abençoa. E aí, eu não estou falando de uma reserva emergencial, eu não estou falando de uma conta que eu tenho que pagar, deixar de pagar a conta. Eu olho, eu chego no final do mês e eu vejo que o Senhor multiplicou, abençoou, paguei as contas, eu fiz o salve, né, Fabiano, que a gente fala, a reserva, e está lá. Eu não estou falando de fortuna, mas eu falo assim: Deus, quem que eu posso abençoar? Minha mulher logo fala: faz o Pix, estou pronta para receber. Quem que eu posso abençoar? Aonde eu posso investir? Desculpa, parece paradoxo, mas você vai entender. Às vezes é bom estar com a conta zerada, não com a vida zerada. É bom, às vezes é bom na vida você acordar sabendo que você tem que confiar em Deus para mais 30 dias. Às vezes é bom você, sabe, entender que quem vai cuidar de você não é o dinheiro, é Deus. Eu conheço pessoas com carreiras brilhantes e de repente ficam desempregadas. Eu conheço pessoas que lançaram toda a sua expectativa na sua formação, e é bom que no mínimo você busque um mestrado, que você busque um doutorado, não tem problema. Se posicione na tua carreira, na tua empresa, na tua área de atuação. Mas a liberdade começa com confiança. A idolatria começa quando você muda o lugar de confiança. Irmão, se eu fosse confiar no meu salário, eu estava ferrado.
com muito temor a Deus e muita gratidão a Deus. Mas se eu fosse confiar no meu salário, eu estava ferrado. Eu confio num Deus que Ele supre as minhas necessidades, que Ele multiplica o salário, que Ele me dá graça para administrar, que Ele me dá sabedoria para fazer investimentos eternos, que Ele me dá habilidade para que eu possa multiplicar o recurso. Eu aprendi algo na minha vida, que o dinheiro serve à fé. Dinheiro serve, mas muitos deixam a fé servir o dinheiro. O dinheiro serve a fé, e não é a fé que serve o dinheiro. Por quê? Porque a liberdade começa com confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes, que não, mas permanecem. Sabe por que muitos não permanecem? Porque não confia nos montes de Sião. O salmista disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele declarava esse salmo dentro de um contexto em que eles precisavam caminhar naqueles dias pelo deserto, muitas vezes passando pelo deserto da Judéia, subindo a Jerusalém para adorar o Senhor, e ali ficavam os salteadores, como a parábola do bom samaritano conta. Então aquele momento ali, eles precisavam confiar no guarda de Israel. Irmãos, é muito interessante. Às vezes a pessoa tem um carro blindado, e ótimo que você tenha, não tem problema nenhum, mas você mesmo com carro blindado, você anda inseguro. E por que você anda inseguro com um carro blindado? Porque você sabe que a tua blindagem é o Senhor. Teve um momento da minha vida, eu estava em Israel viajando com alguns irmãos aqui da igreja, não era caravana, e nós decidimos naquela época entrar na faixa de Gaza. Eu já fui na faixa de Gaza, e de repente eu estava cercado por aqueles homens. Eu disse: meu Deus, onde que eu estou? E ali eu tive que realmente confiar no Senhor. Então, confiança em Deus vai promover a liberdade que você precisa, e não só isso, vai quebrar a idolatria financeira. Deus, ele se aborrece quando nós idolatramos. E o que é idolatria? É quando você estabelece uma relação de confiança e de adoração sobre aquilo que não é capaz. Com todo respeito e nenhuma ofensa, nenhuma religião, o nosso Deus, Ele tem boca e fala, ouvidos e ouve. As mãos do nosso Deus é capaz de nos salvar. Você lembra dos filhos de Israel que estavam no Egito, Êxodo 16? E quando eles entram no deserto, o que o Senhor começa a fazer, pastor Pérez? Mandar maná. E o que eles queriam? Eles queriam guardar o maná. Por que eles queriam guardar o maná? Porque eles não confiavam que no dia seguinte Deus ia prover o que eles precisavam. E o que acontecia com o maná guardado? Oi? Apodrecia, estragava. Algumas coisas apodrecem na nossa vida porque nós estamos guardando e nós não estamos confiando. Eu tenho um princípio lá em casa: se é para gastar, vamos gastar certo. Se é para viajar, vamos viajar. Se é... Ontem acordei cedo. Meu dia ontem, irmãos. A galera inventou algo maravilhoso aqui na igreja, que é atividade física. O próximo todo mundo tem que fazer. A próxima agora vai ser de bicicleta. Estou dando a missão já para fazer uma esse ano já. Maravilhoso. Descobri esse casal aqui que corre. Meu Deus, cada coisa linda. Senti sua falta, Vinícius. Está precisando correr. Teve 3 níveis: os que iam andando, correndo, como é que era? Moderado. E tinha uma galera lá que faz 5 km em 16 minutos. Eu falei: eita, mas tudo bem. Eu falei: Deus, manda uma carruagem de fogo aqui, eu vou andando. Acordei cedo, tomamos um café em casa,
A esposa fez a bananinha frita para mim, sem açúcar, canelinha, café sem açúcar. Estou cuidando. Oramos, fomos para a corrida. Depois tínhamos um compromisso pessoal. Aí depois ela falou, a gente tem que almoçar. Depois fui lá o pessoal me perguntou, fui lá para Areal, passar a tarde, noite com família, amigos. A vida é isso. A vida é isso. Fala para quem está do seu lado, se for parente, amigo, fala assim, se você não gastar o teu dinheiro, a gente vai gastar. Se você não desfrutar da bênção do Senhor, nós vamos desfrutar. Pastor, mas agora não está dando nem para pagar as contas. Sabe por quê? Porque você tem que vir para a liberdade que Cristo te chamou. Se Cristo libertou a gente é livre. Alguma coisa, algum ciclo tem que ser quebrado na tua vida. É verdade que alguns aqui, o ciclo é de preguiça. Tem gente que tem alergia de trabalho aqui na igreja. Outros aqui tem um parentesco com aquele texto bíblico, suga, dadá, só pede. Então a gente tem que sair para esse lugar de confiança e liberdade, entendendo que Deus tem propósito. Irmãos, é maravilhoso ver o Senhor nos abençoando. Maná não se guarda. Quando alguma coisa chega na minha mão, eu pergunto, Deus, o que é isso? É maná? Eu gasto na hora. Você falou, não, isso aqui é para você investir, isso aqui é para você abençoar alguém. Aí fica a pessoa ali, maná na mão, guardando, apodreceu. Cuidado para não acumular tesouros na terra, onde a traça, o ferrugem corrói. O maná estraga. A provisão de Deus, ela tem que ser, sabe, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho, mas se ele morre, ele dá fruto. Sabe o que significa isso? O que Deus te deu, se é pão você tem que comer, se é semente você tem que semear. Mas se você só guarda, sabe o que acontece? Estraga. Diga para alguém que está perto de você, fica tranquilo. A liberdade começa na confiança. Agora, por que às vezes a gente não consegue viver? Porque estamos escravizados. Medo, ansiedade, orgulho, falamos isso semana passada. Então, a idolatria, ela começa quando o dinheiro, ele promete para você o que só Deus pode cumprir. Eu vou te dar uma coisa aqui assim, ó. Todo mundo sabe, quem está visitando vai saber hoje, né? Mas meu pai já morreu tem alguns anos, 3 anos agora, faz agora esse mês, agora 3 anos. E além de tudo que ele deixou, o mais importante foi o legado. Mas meu irmão esses dias mexendo na gaveta dele, papai tinha muita nota antiga, moeda de coleção, muita. E aí, tudo bem, algumas coisas assim têm valor para o colecionador e tal. E aí eu fiquei lembrando das transições das moedas. Quanto valia o dinheiro, quanto valia o real. Alguns não pegaram isso, outros pegaram. Sabe? Às vezes a gente não se dá conta. Dinheiro promete muito e não entrega nada. Deus promete tudo e cumpre tudo. Só que a idolatria, ela começa quando você espera uma resposta que o dinheiro não pode dar para você. Você quer ver uma coisa? Dinheiro pode te dar um novo coração? Se dinheiro desse novos rins, eu comprava agora para o pastor Carlos um par de rins para ele. Mas juntar o dinheiro de todo mundo aqui, a gente não pode dar para o pastor Carlos um par de rins. Mas Deus pode. Dinheiro não pode trazer a restauração de um casamento. Pode pagar um terapeuta, temos bons terapeutas na igreja. Pode colocar retiros de casais. Mas eu conheço pessoas que fez tudo isso e não mudou o casamento. E eu conheço pessoas que nunca foram numa terapia, nunca foram no encontro de casais. Num culto Deus pegou, libertou e restaurou a família. Fala para alguém, coloca o dinheiro no lugar certo. Diga, coloca o dinheiro no lugar certo. Vamos repetir, diga, Deus
Eu posso ouvir você? Diga: Deus, eu não dependo do meu saldo bancário, mas da tua promessa e da tua fidelidade. Segundo lugar, propósito redefine o uso do dinheiro. Diga comigo: propósito redefine o uso do dinheiro. Por quê? Porque quando a gente tem clareza no propósito, nós vamos usar o dinheiro com responsabilidade. Nós vamos usar o dinheiro dentro dos princípios. Eu tenho aprendido na minha vida que dinheiro não é neutro. E se dinheiro não é neutro, você já deve ter ouvido isso: dinheiro não aceita desaforo. O mesmo dinheiro, ele pode ser santificado e ele pode ser profanado. Se eu pego o meu dinheiro e eu gasto indevidamente, com vícios, prostituição, de forma compulsiva, de forma deliberada, sem nenhum propósito, eu estou profanando o dinheiro. Mas se eu pego o dinheiro que Deus me confia, eu sou fiel a Ele, eu invisto na minha família, eu invisto em pessoas, eu guardo com responsabilidade, eu faço investimento. Lucas vai falar que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. E cada um precisa buscar esse entendimento. Então, quem vive por propósito vai transformar o dinheiro numa ferramenta. Uma ferramenta que abençoa a família, uma ferramenta que abençoa a cidade. A idolatria faz você servir o dinheiro, mas o propósito faz o dinheiro servir a você. Nós falamos isso semana passada. Lembrar que é o Senhor que nos dá realmente força para adquirir riquezas. Então a gente precisa redefinir. Esse foi o papo lá de casa hoje, enquanto eu revisava o sermão. Cíntia, vamos redefinir. Vamos pegar essa história dessa criança que tocou muito o teu coração. Esquece a nova, esquece a igreja, mas nós como família, o que nós podemos fazer por crianças que perderam seus pais? Vamos redefinir uma parte de um jantar no mês da nossa casa, para abençoar uma criança órfã. Eu vou ficar um dia no mês sem ir no Gendai, pronto. Ai, Gendai, mas não tem problema, eu sei que eu vou mudar a vida de uma criança. Isso é o quê? Isso é você entender que o propósito redefine o uso do dinheiro. Pastor, mas tem problema você ir no Gendai? Não, irmãos. Você pode ir em todos os restaurantes. Se você quiser uma lista, a gente tem uma lista para te servir. O problema não é você estar no restaurante, o problema não é você ter uma roupa boa, o problema não é você andar. Só que quando a vida se torna apenas usufruir para você, talvez você não entendeu porque Deus tem lhe dado. Talvez você não entendeu porque que Deus te deu um bom emprego, uma boa empresa, uma boa família. Talvez você não tem, mas Deus está te ensinando hoje porque Ele vai te dar. É maravilhoso. É maravilhoso você redefinir o propósito do dinheiro. Que graça tem, irmão, só comprar as coisas? Me explica, que graça tem só comprar as coisas? Me explica. O dinheiro tem que ter significado. O que você faz tem que construir transformação. Quantos estavam aqui? Não precisa levantar as mãos, mas quarta-feira passada nós ouvimos uma das histórias aqui mais marcantes de um pai de família que contou a sua história ao vivo aqui, pediu uma oportunidade sem a gente saber, para contar para o filho das dificuldades que eles vêm passando e também o motivo da ausência da mãe nessa família, porque morreu há 15 anos. E aquele pai aqui chorando em lágrimas,
disse: filho, você nunca me abandonou e você nunca me deixou. E a gente foi tomado aqui por um sentimento. O que eu recebi de mensagem para aquele irmão desempregado, pedindo o currículo dele, foi números. Por quê, irmãos? Porque é isso que é descobrir o propósito da vida, dos recursos. Faz sentido para alguém aqui, queridos? Então, o propósito transforma dinheiro em semente. O problema não é você ter riquezas, é ser possuído por elas. O dinheiro pode ser um instrumento, diga comigo, maldição ou missão. Ou é maldição ou é missão. Os nossos irmãos que vão todo ano lá para Maranhão. Qual é a cidade lá? Quanto? Falei quanto? Quanto? Quanto está faltando? Fica atento, não estou perguntando quando. Todo ano. Vem cá os dois, vem cá. Há quantos anos vocês fazem isso? 11 anos. Vem cá os dois, fica com vergonha. Irmão, não pode ficar com vergonha. Vai que Deus vai levantar alguém para abençoar o que está faltando. Todo ano, eu já fui lá. Eles abrem mão das férias deles. Eu não abro não, irmãos. Eu falo com Deus. Cada um com seu cada um. Eu até tiro uns diazinhos abre mão das férias. Às vezes vai de carro, não é isso? De avião foi quantas vezes de avião? Acho que umas 4 vezes. Umas 4 de avião, vai de carro para o Maranhão. Qual o nome da cidade lá? São João do Soter. São João do Soter. Eu fui lá, dormi na varanda. Eu entrei na casa assim, irmãos. Aquela comida simples. Tem uma jovem de lá que a gente paga a faculdade. Vocês sabiam disso ou não? Ela fala? Eu fui lá, Deus falou para mim: paga a faculdade dela. Ela queria se matar, porque ela queria ser alguém um dia para mudar a história da mãe dela, da família dela. E eu atendi ela nessa missão. E eu creio que Deus vai fazer algo grande. Quantos dias vocês ficam no Maranhão? 21 dias. 21 dias no Maranhão, nas férias dele. Querido, aqui é professora do nosso colégio. Professor trabalha demais. Mas sabe o que é isso? Redefinir o uso do dinheiro. Sempre fizeram com recursos próprios. Ela pega o dinheiro das férias, ele junta com o dinheiro deles, banca. Quero dizer para vocês, o que faltar esse ano, como igreja nós vamos suprir aqui. Porque Deus vai levantar pessoas e nós como igreja vamos responder isso. Deus abençoe, vamos aplaudir o Senhor pela vida dos irmãos. Diga dinheiro, diga dinheiro. Pergunta para alguém, maldição ou missão? É isso que a gente tem que entender. Terceiro lugar. Generosidade é o fruto da liberdade. Você quer ser livre? Vou te dar a chave. O antídoto da liberdade é generosidade. Enquanto mais generoso você for, mais Deus vai aumentar as riquezas. E não é generoso com a igreja somente, não. Tem gente que é generoso com a igreja, mas é generoso com os filhos. Tem gente que é generoso com os filhos, mas não é com a esposa, não é com a família, não é com aqueles que precisam. Provérbios 11, 24 diz: quem dê generosamente vê aumentar as suas riquezas, mas o que retém empobrece. Então, como que as riquezas se aumentam na vida? Generosidade. A generosidade é a cura da ganância. Toda pessoa generosa é alguém que é curado na ganância, que é livre, porque entende que não está perdendo, está plantando. Sabe, às vezes nós queremos deixar de ser generosos
seja com quem precisa e seja com quem não precisa. Eu já vi crente ruim, que para mim é crente ruim, semi-endemoniado. Demônio só não entrou ainda, que fala assim: eu não vou levar presente, fulano é rico, para que eu vou levar presente no aniversário do filho dele? Perdeu a oportunidade, porque reis presenteiam reis. Pelo contrário, enquanto mais próspera a pessoa for, mais você tem que levantar o nível do presente, porque você está entrando numa dimensão. Aí eu vejo assim, eu falo com quem eu tenho liberdade: não comprou um presentinho para a criança, não? E na família então da gente é um perigo. Família ampliada, né? Tios, tias e primos. Família, amo vocês, são maravilhosos. Mas tem gente que tem condição de dar um presente. Eu lembro, uma pessoa muito próxima dava perfume usado na minha família. Esse perfume aqui eu usei pouco, eu vou dar para você. Satanás, demônio, espírito de miséria. Eu tinha um tio meu que era assim, dava coisa usada. Pegava o sabonete ali, da casa. Não, irmãos, não. Jesus vai quebrar você. Você vai chegar nas festas agora mandando ver. Deus vai te prosperar para isso. A minha filha que vai um monte de festa fala: Senhor, toma conta. Isso é princípio. Amém, gente? Então generosidade é o fundo da liberdade, é a cura da ganância. Maria de Betânia derramou perfume caro sobre Jesus. Toda vez que você dá algo, grave isso aqui, algo no mundo espiritual é quebrado. Medo é quebrado, escassez é quebrado, apego é quebrado, idolatria financeira. Quando você manifesta generosidade, algo acontece. 2 Coríntios 9:7, versículo anterior que nós lemos: Deus ama quem dá com alegria. A generosidade é a linguagem da liberdade. A generosidade, sabe, ela faz com que você prove que você é tão livre, que você se liberta de qualquer receio e medo. Bote no seu coração: dar não é perder, é plantar num solo, é plantar em pessoas, é abençoar. Você não tem noção quando você pega a tua mulher, leva ela num restaurante que ela ama. Irmãos, isso abre os céus, irmãos. Isso aqui é uma porta que se abre na tua vida. Você vai ter uma colheita, irmãos. Você quer ver eu preparar o solo da minha esposa? Eu levo, todo respeito, sem inveja, eu repreendo toda a inveja agora. Eu te amarro agora, Satanás. Eu vou chegar em casa agora, irmãos. Eu vou fazer um camarão para minha esposa, porque ela ama. Eu vou fazer agora um risoto para ela, porque, com todo respeito, o risoto do teu pastor, quem já veio aqui e comeu sabe. Ela saiu de casa, eu perguntei para ela: amor, o que você quer comer hoje? Eu orando para ela querer almoçar em casa hoje. Falei: Senhor, em casa. Ela: amor, tem um camarão, você não quer fazer aquele? Eu falei: deixa comigo. Por isso que eu vou só dar 3 tópicos, porque ainda vou para a cozinha hoje. Se coloca de pé no seu lugar. Diga para alguém, seja intencional com a tua generosidade. Eu montei um diagnóstico para vocês aqui, espiritual, da tua vida financeira. Presta bem atenção aqui, porque é prático. Eu vou pedir perdão à mídia que eu não compartilhei. Me perdoa, mas eu posso te mandar. Eu vou falar o sentimento, o efeito espiritual e a cura bíblica para vocês. Foco total. Medo, o que gera? Ansiedade e escassez. Todo mundo que tem medo, Jó disse: o mal que eu temia. O que Jó tinha medo? De acontecer alguma coisa com os filhos, de perder os bens. O que aconteceu? Isso gerou nele escassez, gerou ele. É claro que ele foi provado, é claro que ali realmente o Senhor permitiu, mas o medo gera ansiedade e escassez. Qual é a cura? Filipenses 4,19, diga: confiar em Deus. Segundo, orgulho. O efeito disso: idolatra o próprio esforço.
Eu sei, eu sou melhor vendedor, sou melhor funcionário, melhor arquiteto, melhor pastor, melhor médico, a melhor escola, melhor consultório de psicologia. Não, isso é orgulho. Idolatra o esforço. Qual é a cura isso? Reconhecer que Deus é a fonte. Quem é a fonte de tudo? Quem que é a fonte de tudo? Se o Senhor não fizer, não vai acontecer. Terceiro, ganância. Diga ganância. Você sabe o que a ganância faz? Ela rompe a comunhão. Toda pessoa gananciosa. Você quer ver uma coisa? Você quer alguém ganancioso na tua casa? Não, fala para mim, irmãos. Eu não quero. Eu não ando com gente gananciosa. Porque a ganância, ela rompe a comunhão com Deus, com as pessoas. Qual é o segredo? A cura bíblica, Provérbios 11, 24. Generosidade. Sentiu que é ganancioso? Semeia. Quarto, inveja. Você sabe o que a inveja gera? Ingratidão. Toda pessoa invejosa é mais do que cobiça. São pessoas ingratas. Por quê? O que é inveja? É um sentimento de insatisfação. Você quer ter o que o outro tem e não reconhece o que Deus te deu. E aí, qual é a cura? Contentamento. Irmãos, eu não dou confiança para quem quer dar opinião na minha vida que eu não pedi opinião. Eu não dou confiança. E quando alguém quer dar opinião na minha vida, eu falo assim: faz um pix. Faz um pix. Agora, eu ouço os meus conselheiros, eu ouço os meus mentores, eu ouço as minhas ovelhas, porque ovelha também ensina muito a pastor. Mas eu me lembro que alguns anos atrás eu ganhei um carro. Fui abençoado com um carro, realmente um carro era muito. Tanto é que o carro era muito que ele virou semente e foi para o altar. Mas uma vez a pessoa falou para mim assim: pastor, sem saber da história, falou assim: o senhor fica andando com esse carro? Eu falei: irmãos, eu ganhei esse carro tem pouco tempo. E não ganhei nem completo, ainda pago as prestações, ganhei só parte. Sabe aquele presente que vem com boleto assim junto? Mas tudo bem que a metade estava pago, uma boa parte ali. Eu falei para a pessoa assim: ei, o carro mais incrível que eu tive na minha vida não foi essa BMW. Foi o Golzinho vermelho de R$900. Era o carro que eu fui mais contente. Eu não vou falar que foi o melhor carro, porque não era o melhor carro, irmãos. Mas eu tive contentamento. A inveja, ela é quebrada com contentamento. Quem tem contentamento não tem inveja. Pegou a chave? Pegou ou não pegou? E por último, sentimentos de culpa. Já viu aquela pessoa que entra no restaurante para comer? Eu falei isso semana passada. Acabou de comer, quando vê a conta alta, começa a passar mal da gastrite. Hein? Acontece comigo, irmãos. Eu não estou liberto de tudo, não. Aí eu olho a conta e falo: meu Deus. Aí começa a dar refluxo. Gastrite nível 3. Um perigo. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente não quer desfrutar do que Deus está dando. A culpa. O dinheiro é sujo. Não. O que a culpa faz? Te paralisa. Deus tem te abençoado? Desfrute, avance, multiplique. Qual é a cura para isso? A cura é você reconhecer que é graça de Deus. A cura para a culpa é você se arrepender porque teve culpa e reconheça: Deus, é a tua graça, é o teu favor, é o Senhor que tem feito isso, é o Senhor que tem me feito me assentar com príncipes em lugares altos. É o Senhor que tem me dado honra. É o Senhor que tem prosperado, abriu a porta, fez. Não. Tudo bem? Deixa eu orar por vocês. Quantos querem viver liberdade e propósito? Feche os seus olhos, a gente vai adorar.
Feche os seus olhos e eu vou orar por vocês. Senhor, nos ensina a caminhar em liberdade. Nos ensina a viver livre do medo, da idolatria, da comparação, da inveja, da culpa, da ganância. Senhor, nós queremos dar sentido ao nosso dinheiro, dar sentido àquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, a nossa carreira, empresas, a nossa profissão, aos recursos também dessa casa. Senhor, nós queremos abençoar, multiplicar, deixar um legado. Venha sobre nós com Romanos 12:2. Transforma a nossa mente pela renovação do entendimento. Hoje não é um convite, Deus, para que nós possamos ofertar. Hoje é um convite para que nós possamos entregar a nossa vida em tuas mãos. A tua palavra diz, 2 Coríntios 8:9: e sendo rico, Jesus se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. A verdadeira prosperidade é viver livre do dinheiro, Senhor, não do dinheiro que o Senhor coloca a nos servir, mas do dinheiro que quer nos dominar, do poder que Ele quer exercer sobre nós. Nós oramos para que sejamos uma igreja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ajuda cada um na sua realidade, na sua empresa. Talvez para alguns ofende, porque sequer tem condição de pagar as suas contas. Mas nós oramos para que ciclos sejam quebrados agora, maldições sejam quebradas agora. Miséria, pobreza, escassez, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Toca onde ninguém pode tocar agora. Restaura famílias, restaura finanças, quebra a idolatria financeira agora. O consumismo reina sobre nós, Espírito de Deus. Abre as portas.